O cheiro de terra molhada subia com a brisa fria da noite, um perfume ancestral que Quinzinho conhecia tão bem quanto o próprio bater do seu coração cansado. Era uma fragrância de vida e morte, de ciclos que se completam sob o olhar indiferente de um céu carregado de estrelas. Fazia anos que Joaquim da Silva, o Quinzinho, só encontrava companhia nesse silêncio vasto e na melancolia das suas próprias lembranças. A Fazenda Esperança, ou o que restava dela, era sua fortaleza e sua prisão, um lembrete constante do que se fora e do que jamais voltaria. Em 1958, no coração de Minas Gerais, a vida no interior tinha um ritmo próprio, ditado pelo sol e pela chuva, pelo canto do galo ao amanhecer e pelo coachar dos sapos na beira do rio à noite. As notícias chegavam de longe, distorcidas, levadas por tropeiros ou raros viajantes, e o mundo parecia girar em torno das colheitas, do gado, da saúde e da fé inabalável. Quinzinho era um fazendeiro à moda antiga, homem de mãos calosas e fala mansa, cujos olhos carregavam a paisagem agreste do sertão e a dureza de quem já viu demais. Sua casa, um casarão antigo de taipa e telhas de barro, respirava história e abandono. As paredes, antes alegremente pintadas por rosa, agora mostravam a pátina do tempo e da negligência, com rachaduras finas como rugas. Os móveis empoeirados, as fotografias amareladas na cômoda da sala, cada objeto era um espectro do tempo, um eco da vida que um dia pulsou ali com vigor. A voz de Rosa, o riso cristalino que ecoava pelos cômodos, havia sido substituído pelo assobio do vento nas frestas e pelo crepitar da lenha no fogão, que ele raramente acendia para refeições solitárias. O som mais alto que se ouvia em grande parte da noite era o grilo noturno. A coruja piava distante, ou o latido de seu fiel cão de guarda, o Pompom, que era sua única companhia viva e barulhenta. A luz tremeluzente do lampião, que ele carregava em suas rondas noturnas, era a única chama em meio à escuridão que parecia engolir a tudo e a todos, uma pequena ilha de luz em um mar de trevas. Era nessas rondas que ele sentia a vastidão da sua solidão, o peso da responsabilidade de manter a fazenda de pé, herança de seus pais, agora só sua para proteger. Antes que a gente mergulhe fundo nessa história de um homem quebrado e as surpresas que a vida ainda lhe reservava, quero te pedir um favorzinho, daqueles que aquecem o coração. Se você está gostando do que ouve, não se esqueça de clicar no botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo. É de graça e ajuda muito o nosso trabalho a continuar contando essas histórias que vêm da alma do Brasil. E já que estamos conversando, me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo? Adoraria saber de onde nossa história está viajando. A solidão de Quinzinho não era uma escolha, era uma cicatriz profunda que marcava cada fibra do seu ser. Fazia quase 10 anos desde que Rosa, sua esposa, a mulher que trouxe cor, melodia e um riso contagiante para cada canto da Fazenda Esperança, havia partido. Rosa era uma força da natureza, uma baiana de fibra que havia chegado em Minas Gerais com a promessa de um novo lar e o sonho de construir uma família. Ela transformou não só a vida de Quinzinho, mas a própria fazenda, trazendo flores para a varanda, temperos para a cozinha e uma alegria contagiante que dissipava qualquer nuvem de preocupação. Eles sonhavam com filhos, com uma prole que correria livre pelos campos, que herdaria a terra e as histórias. A partida de Rosa não foi gradual, como o declínio de uma planta no inverno, mas um golpe súbito, um raio em céu azul que desfez tudo, desmantelando a própria estrutura de sua existência. Ela estava no 7º mês de gestação do primeiro filho deles, a criança tão sonhada, a semente que Quinzinho via brotar no solo fértil de seu amor, um menino que eles já chamavam mentalmente de Joaquim Filho, ou Quinzinho Júnior. Aquele dia de verão, escaldante e implacável, começou com o cheiro de café coado e o riso de Rosa, enquanto ela observava os pintinhos recém-nascidos no terreiro, protegidos sob a asa da galinha-mãe. Ela planejava o enxoval, falava com brilho nos olhos sobre o futuro, sobre a horta que plantaria para a papinha do bebê. A vida parecia uma melodia doce e interminável. Terminou, porém, com a casa emudecida,
o quarto dela vazio e um silêncio tão pesado que parecia comprimir o ar, roubando o fôlego de todos. Uma febre implacável, daquelas que no interior levavam nomes como malina ou febre roxa, uma doença que os poucos médicos da cidade mais próxima, a um dia de cavalgada por estradas intransitáveis, mal sabiam nomear, varreu Rosa de seus braços em menos de uma semana. Os calafrios eram seguidos por ondas de calor escaldante. A pele, que antes era macia e rosada, se tornando febril, pálida e, por vezes, com manchas que assustavam. Quinzinho se lembrava dos delírios dela, as palavras desconexas sobre campos de flores e anjos que a chamavam. Ele tentou de tudo: rezas fervorosas, benzedeiras do povoado vizinho que vinham com seus ungüentos de ervas e simpatias antigas, mas a vida de Rosa e do bebê já estava sendo reclamada por algo que parecia maior que a própria fé, maior que qualquer esforço humano. Ele se lembrava de segurar a mão fria de Rosa, que antes o abraçava com tanto carinho, do último suspiro que escapou dos lábios dela como um último fio de fumaça, do silêncio que se seguiu, um vácuo que nem mesmo o choro e o lamento dos familiares e vizinhos que vieram prestar condolências podia preencher. A sensação de impotência o esmagava. Enterrar Rosa e o pequeno ser que nem chegou a ver a luz do dia, em um caixão minúsculo ao lado da mãe, foi como enterrar parte de si mesmo, um pedaço da sua alma, um futuro que nunca existiria. Naqueles primeiros meses após a tragédia, a Fazenda Esperança parecia ter perdido sua própria alma. A energia que Rosa irradiava havia se esvaído, deixando apenas um eco vazio. O canto dos pássaros soava como lamento. O vento assobiava canções tristes pelas frestas das janelas, e até o sol parecia mais fraco. Quinzinho se viu afogado em uma angústia tão profunda que mal conseguia levantar da cama. A dor era um peso físico, sufocante, que o impedia de respirar, de pensar, de viver. Os poucos empregados que ainda restavam, fiéis e compreensivos, tentavam manter as coisas funcionando, ordenhando as vacas, cuidando do mínimo essencial, mas a ausência do patrão, antes tão vigoroso e presente em cada detalhe da lida, era palpável. Ele bebia para esquecer, para anestesiar a ferida aberta em sua alma, tentando afogar as lembranças em goles amargos de cachaça. As plantações murcharam por falta de cuidado, o gado emagreceu, e a fazenda, que um dia foi o orgulho da família da Silva e símbolo de prosperidade na região, começou a decair rapidamente. As dívidas se acumulavam, os vizinhos olhavam com pena, com olhares carregados de julgamento e compaixão misturados, e a fofoca corria de boca em boca. O Quinzinho se perdeu na cachaça, coitado. A morte da Rosa e do menino acabou com ele. Que tristeza ver a Fazenda Esperança ir para a lona assim. A injustiça de tudo parecia esmagá-lo. A vida que ele havia construído, o amor que ele tinha, tudo fora arrancado sem aviso, sem piedade. Houve um momento, em uma madrugada chuvosa e fria, em que Quinzinho se viu à beira do abismo, um ponto de não retorno, sentado na varanda, com uma garrafa de aguardente vazia ao lado e o coração pesado de desespero, ele cogitou a rendição completa. A vida parecia não ter mais sentido, os dias eram indistinguíveis e a escuridão era sua única companheira. A imagem de Rosa sorrindo, antes que a vida a levasse, veio à sua mente com uma clareza dolorosa. Ela sempre acreditou nele, na sua força, na capacidade dele de superar qualquer adversidade. Ela o via como um homem de fibra, um pilar. Era um vislumbre do amor que eles compartilhavam e que agora ele estava desonrando, deixando que tudo o que construíram juntos se desintegrasse. Aquela noite foi o ponto de virada, o choque que o despertou de seu torpor autodestrutivo. Ele não podia permitir que a Fazenda Esperança, o legado de sua família, o sonho que ele e Rosa construíram juntos, virasse ruína. Ele não podia falhar com a memória dela, nem com o filho que nunca chegou a conhecer. Ele jogou a garrafa no mato com um grito abafado, fez uma promessa para si mesmo e para a memória de Rosa. Ele se reergueria, não pela alegria, mas pela honra, pela persistência, pela teimosia de quem se recusa a ser totalmente vencido.
Seria uma homenagem à mulher que ele amou, à vida que não pôde ser. E assim começou a sua penosa jornada de volta, uma subida íngreme e solitária. Os anos seguintes foram de trabalho árduo, de suor e de um silêncio autoimposto que se tornou sua armadura. Quinzinho se jogou na terra com uma fúria contida, como se cada semente plantada, cada cerca consertada, cada animal cuidado pudesse apagar um pouco da dor que sentia, ou pelo menos dar um propósito à sua existência vazia. Ele desfez as dívidas uma a uma, negociando com os credores, vendendo parte do gado, mas sem jamais abrir mão de um pedaço sequer de sua terra. Ele recuperou as pastagens secas, reestruturou a plantação de café, que era o carro-chefe da fazenda, e garantia sua subsistência. Aos poucos, a Fazenda Esperança recuperou seu vigor produtivo. Os vizinhos, antes piedosos e cheios de fofoca, agora o admiravam com um respeito relutante. O Quinzinho é um exemplo de força e persistência. Diziam sem saber que a força dele era apenas a casca endurecida de um homem quebrado. Por dentro, ele era um homem oco, assombrado por fantasmas e um vazio que o tempo não preenchia. Ele dispensou a maioria dos poucos funcionários que restavam, preferindo fazer o trabalho pesado sozinho, ou com a ajuda esporádica de um ou outro peão temporário que vinha para a colheita e ia embora logo depois. A companhia humana se tornou um fardo. Os sorrisos e conversas alheias pareciam intrusos na sua penitência particular, na sua bolha de dor e trabalho. A casa permaneceu grande e vazia, os pertences de Rosa intocados em seu quarto, um santuário de dor e memória que ele jamais ousava profanar. Ele comia sozinho, muitas vezes à beira da fogueira ou no terreiro, olhando para o céu. Lia a Bíblia à noite, buscando algum consolo nas palavras antigas, e se entregava ao sono pesado, que nem sempre conseguia apagar os sonhos que o traziam de volta para aqueles dias de felicidade, e em seguida para a agonia da perda, despertando-o com o coração apertado. Quinzinho se tornou um vulto na paisagem, um homem que conversava mais com a terra e com os animais do que com seus semelhantes. As poucas vezes em que ia à cidade, era apenas para comprar suprimentos e vender sua produção, evitando os olhares curiosos e as tentativas de conversa. Ele sabia que as pessoas queriam saber se ele havia superado, se pensava em recomeçar, casar-se novamente. Um homem não pode viver sozinho para sempre, Quinzinho, diziam as comadres, com a melhor das intenções. Mas ele sentia as palavras como farpas em sua carne viva. Mas como poderia, se uma parte tão essencial de si havia morrido junto com Rosa? Ele se tornou um ermitão, no meio de sua própria riqueza, um solitário em um vasto mundo de vida, um homem que havia desistido de buscar a felicidade, contentando-se apenas em existir. O sol já havia se posto completamente, pintando o céu de tons alaranjados, roxos e azuis escuros, e agora o breu engolia as últimas luzes do dia, deixando apenas a promessa de uma noite fria. Quinzinho estava em sua ronda habitual, verificando a cerca de arame farpado que dividia sua propriedade da densa mata que se estendia por quilômetros, um mar de vegetação impenetrável. O vento balançava as copas das árvores, criando sussurros fantasmagóricos que pareciam vozes antigas, e a escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pela pequena área iluminada pelo seu lampião a querosene. Ele sentia o peso dos anos nas costas, o cansaço que não vinha apenas do trabalho físico, mas da alma. Era um cansaço existencial, a fadiga de carregar uma dor que não diminuía, apenas se transformava, se camuflando na rotina, na monotonia de dias que se seguiam uns aos outros sem esperança. Ele estava, de fato, no fundo do poço de sua própria melancolia, um poço que ele mesmo havia cavado, pedra por pedra, com a força de sua dor e de sua recusa em aceitar a possibilidade de um novo alvorecer. Foi então que seus olhos, acostumados à penumbra e à leitura de sombras e movimentos da natureza, capturaram um movimento incomum na estrada de terra, que serpenteava através do brejo e do cafezal, longe de qualquer moradia, um caminho quase esquecido. Uma figura esguia que mal se distinguia da sombra das árvores altas,
avançava lentamente, cambaleante, quase tropeçando a cada passo. À medida que o lampião de Quinzinho projetava sua luz amarelada sobre a poeira e as pedras do chão, o fazendeiro franziu a testa, os músculos do rosto contraídos, o coração dando um salto inesperado, uma batida que ele pensou ter esquecido. Não era um bicho, nem um vizinho de volta de alguma lida noturna atrasada, nem um viajante perdido buscando abrigo. Era uma mulher, e em seus braços, um embrulho mal feito e apertado revelava a silhueta inconfundível de um bebê, pequeno e imóvel. Completamente esfarrapados, exaustos, à beira do colapso físico e talvez mental, eles caminhavam para lugar nenhum, ou para o abismo, no meio daquela noite gelada e desoladora. O rosto da mulher, quando a luz do lampião a alcançou, estava pálido e marcado pela fome e pelo desespero, os olhos enormes e vazios. Quinzinho parou, o lampião tremendo ligeiramente em suas mãos calejadas, o corpo enrijecido pela surpresa e por um medo desconhecido. O que seria aquilo? Quem seriam essas almas perdidas? E por que o destino, que ele jurava ter virado as costas para ele há tanto tempo, estava agora colocando essas duas vidas indefesas em seu caminho? Bem ali, na sua fazenda Esperança, no ponto mais escuro de sua própria existência. O silêncio da noite, antes seu confidente e seu escudo, agora parecia guardar uma pergunta urgente, uma promessa de perturbação e, talvez, de um novo começo. O coração de Quinzinho, que ele pensava estar petrificado, incapaz de sentir mais nada além de dor e resignação, começou a bater de um jeito que não sentia há muito tempo, uma pulsação acelerada, viva. Seria isso uma maldição disfarçada, ou uma inesperada bênção que a vida, em sua ironia cruel, finalmente lhe oferecia? O lampião tremia nas mãos de Quinzinho, não pelo vento cortante, mas por uma súbita descarga de adrenalina que corria em suas veias. O que seria aquilo? Quem seriam essas almas perdidas? E por que o destino, que ele jurava ter virado as costas para ele há tanto tempo, estava agora colocando essas duas vidas indefesas em seu caminho? O silêncio da noite, antes seu confidente e seu escudo, agora parecia guardar uma pergunta urgente, uma promessa de perturbação e, talvez, de um novo começo. Por um instante, Quinzinho quis se virar e ignorar. Queria fugir daquela cena, do compromisso não solicitado, da responsabilidade que o peso daquelas duas vidas parecia impor. Seu primeiro instinto, o instinto forjado por anos de dor e isolamento, era de proteção à sua bolha, à sua rotina solitária, à sua paz, ou à sua ausência de turbulência. Mas a imagem da mulher cambaleante com o bebê nos braços era forte demais, tocava uma ferida antiga, um eco do que ele havia perdido, do filho que não conheceu, da esposa que se foi. Aquele era o tipo de cena que faria qualquer homem de bem parar. E Quinzinho, apesar de toda a sua dureza, ainda era um homem de princípios, moldado pela roça e por uma educação religiosa severa que falava em caridade e acolhimento. A compaixão, um sentimento que ele pensava ter morrido junto com Rosa, começava a borbulhar em seu peito, fraca, mas insistentemente. Ele deu um passo à frente, hesitantemente, e então outro. O som de seus sapatos na terra batida fez a mulher levantar a cabeça, os olhos arregalados, não de medo imediato, mas de uma exaustão tão profunda que beirava o desespero. Ela era jovem, talvez no início dos 20 anos, mas a magreza e a sujeira cobriam a beleza que provavelmente possuía. O bebê, enrolado em um pano esfarrapado, emitia um gemido fraco, quase imperceptível. "Noite boa, moça", Quinzinho conseguiu dizer, a voz rouca pela falta de uso. Ele aproximou um pouco o lampião, a luz amarelada iluminando o rosto dela. Os olhos da mulher se arregalaram um pouco mais, e ela pareceu tentar dizer algo, mas apenas um sussurro inaudível escapou de seus lábios rachados. Ela balançou a cabeça negativamente, indicando que não tinha voz, ou talvez que não tinha nada a dizer. "Onde vocês vão assim nessas bandas?" Quinzinho insistiu, o tom mais suave agora. Ele se aproximou mais um pouco, notando os pés descalços da mulher cortados e sangrando. "Está perdido, moça? Precisa de ajuda?" A mulher apenas assentiu, os olhos marejados,
uma lágrima solitária escorrendo por sua face suja. Ela apertou o bebê contra o peito, como se o mundo fosse arrancá-lo dela a qualquer instante. Um instinto paternal, há muito adormecido, acordou em Quinzinho. Ele se lembrou da última vez que segurou um bebê, o filho de um vizinho anos atrás, e a sensação de fragilidade e pureza daquela vida. Venham para casa. A Fazenda Esperança é logo ali. Vocês não podem ficar por aqui. É perigoso, disse ele, já se virando e indicando o caminho com a cabeça. A decisão estava tomada, a barreira do isolamento quebrada. A resistência inicial havia cedido à inegável necessidade humana. A mulher hesitou por um momento, olhando para Quinzinho com desconfiança, mas o cansaço e a situação desesperadora a venceram. Ela deu um passo, cambaleou, e Quinzinho, por um reflexo rápido, estendeu a mão para apoiá-la. Seu toque foi breve, mas suficiente para que ela sentisse a firmeza e, talvez, a intenção de auxílio. Ela aceitou a ajuda silenciosamente, e juntos, num ritmo lento e penoso, começaram a caminhar em direção à luz fraca da fazenda que mal se via à distância. O Pompom, o cão de Quinzinho, que havia latido furiosamente ao sentir a presença dos estranhos, agora farejava os novos visitantes com curiosidade, sem mostrar hostilidade, como se também compreendesse a fragilidade da situação. Ao chegarem à casa, Quinzinho acendeu mais lampiões, iluminando a sala com uma luz quente e tremeluzente. O contraste entre a escuridão da noite e o acolhimento rudimentar da casa era palpável. Ele indicou uma cadeira de madeira e a mulher, com um suspiro de alívio, sentou-se ainda abraçando o bebê. Seus olhos vagavam pelo ambiente, parecendo absorver cada detalhe, como se estivesse acordando de um longo pesadelo. Meu nome é Joaquim, mas pode me chamar de Quinzinho, ele disse, enquanto acendia o fogo no fogão a lenha. Vou fazer um café bem forte para você e esquentar um pouco de leite para o pequenino. E temos que dar um jeito nesses seus pés, vocês estão famintos, não é? Ela assentiu novamente, e dessa vez um fio de voz escapou. Sim. Obrigada. Sou Maria. Era um sussurro mal audível, mas era a primeira vez que ela falava, a primeira vez que dava um nome à sua presença ali. Quinzinho não fez mais perguntas. A fome e o frio eram prioridades. Enquanto Maria observava, ainda com os olhos arregalados de cansaço e desconfiança, ele pegou um tacho de ferro, colocou água para ferver e depois pegou o café moído na hora, o aroma forte e reconfortante se espalhando pela casa. Enquanto o café coava, ele aqueceu leite fresco numa caneca para o bebê e foi buscar um pano limpo e um pouco de álcool para limpar os ferimentos dos pés de Maria. Maria, com a pouca força que lhe restava, começou a balançar o bebê nos braços. Uma canção de ninar sem som, apenas um ritmo suave. O pequeno, que ela revelou se chamar João, estava pálido e frio, mas parecia dormir profundamente, exausto. Era um bebê de poucos meses, miúdo e frágil. Quinzinho se aproximou, oferecendo-lhe a caneca de leite morno. Maria, com as mãos trêmulas, pegou a caneca e, com cuidado, começou a dar o leite ao filho. A cada gole, uma cor fraca parecia retornar ao rosto pálido de João. Quinzinho observava a cena, uma mistura de dor e algo que parecia esperança se formando em seu peito. Ele sentiu uma pontada no coração ao ver a fragilidade daquela vida, tão semelhante ao seu próprio filho que nunca chegou a respirar. Depois que João mamou e adormeceu novamente, mais aquecido e menos inquieto, Quinzinho insistiu para que Maria comesse. Ele preparou um angu de fubá com carne seca que tinha guardada, uma comida simples, mas nutritiva. Maria comeu com avidez, devorando cada colherada como se não comesse há dias. Entre uma garfada e outra, ela olhava para Quinzinho, uma gratidão silenciosa em seus olhos, mas ainda havia um véu de mistério e apreensão. Pode ficar aqui pelo tempo que precisar, Maria, Quinzinho finalmente disse, depois que ela terminou de comer. Tenho um quarto vazio. Pode descansar tranquila. Amanhã a gente conversa com mais calma. Ele a levou a um dos quartos de hóspedes, arrumado com lençóis limpos, embora um pouco empoeirado. Era um quarto simples, com uma cama de ferro, um armário e uma pequena janela que dava para o terreiro. Maria deitou o bebê na cama e, depois de Quinzinho sair,
desabou em lágrimas silenciosas, o corpo exausto finalmente cedendo ao alívio. Ela fechou a porta e o som do trinco reverberou na casa, um sinal de que, pela primeira vez em muito tempo, Maria e João estavam seguros. Quinzinho, sozinho na sala, acendeu um cigarro de palha e sentou-se na cadeira de balanço. O Pompom deitou-se a seus pés, farejando o ar, como se sentisse a mudança que pairava na Fazenda Esperança. Ele olhava para o lampião, a chama dançando, e pensava naqueles olhos de Maria no silêncio dela. Havia algo mais ali, algo que ela não estava contando, algo que a fizera fugir para o meio do nada com um bebê nos braços. Os dias que se seguiram foram estranhos. Maria, ainda fraca, ajudava Quinzinho na medida do possível, lavando a roupa, cuidando da casa, sempre com João por perto, aninhado em um cesto improvisado. Ela era observadora, aprendia rápido, e sua presença, embora silenciosa, começou a preencher um pouco do vazio da casa. Aos poucos, a poeira nos móveis foi cedendo lugar ao brilho. As flores secas nos vasos foram substituídas por novas colhidas no pequeno jardim que Rosa mantivera. A casa, antes um museu de memórias, começava a respirar novamente. Maria era uma presença delicada, quase fantasmagórica, mas sua dedicação e carinho com João eram visíveis. Ela se recusava a falar sobre seu passado, sua origem ou o motivo de sua fuga. Sempre que Quinzinho tentava tocar no assunto, ela mudava o olhar, ou pedia para mudar o tema, ou simplesmente ficava em silêncio, uma barreira intransponível se erguendo entre eles. Essa recusa, esse silêncio, apenas adensava o mistério, mas Quinzinho respeitava seu tempo. Ele via a dor em seus olhos e sentia que, para ela ter chegado àquele ponto de desespero, a história por trás devia ser terrível. A presença de Maria e João não passou despercebida no povoado vizinho. As notícias, no interior, viajavam mais rápido que qualquer cavalo ou trem. Começaram as cochichas, os olhares de curiosidade e julgamento. O Quinzinho arranjou uma mulher, vejam só, e com um filho no colo, diziam as comadres na feira com os olhos maliciosos. Quem será essa forasteira? Que moça direita estaria vagando pela estrada com um bebê? O julgamento da sociedade da época era impiedoso. Uma mulher sozinha, com um filho ilegítimo, ou assim presumiam, sem um homem para sustentá-la, era vista com desconfiança, quase como uma pária. Os valores morais eram rígidos e qualquer desvio da norma era motivo para a exclusão. Os comentários, embora não chegassem diretamente aos ouvidos de Quinzinho, ele sentia no ar, nos olhares que se desviavam, nas conversas que cessavam abruptamente quando ele se aproximava. Um dia, Dona Zulmira, a vizinha mais fofoqueira e caridosa do povoado, apareceu na Fazenda Esperança com uma cesta de pães de queijo. Ela vinha com o pretexto de visitar, mas Quinzinho sabia que a verdadeira intenção era investigar. Maria, que estava estendendo roupas no varal, se encolheu ao ver a mulher mais velha se aproximar. "Boa tarde, Quinzinho. Vejo que a casa está mais animada", Dona Zulmira disse, com um sorriso forçado, os olhos perscrutando Maria de cima a baixo. "Quem é essa moça, meu filho? Nunca vi por aqui." Quinzinho, com a paciência que a idade e a vida lhe ensinaram, respondeu: "Essa é a Maria, Dona Zulmira. Ela e o filho João se perderam na estrada e eu os acolhi. Estavam passando necessidade." "Ah, sim, perderam-se", Dona Zulmira murmurou, o tom carregado de insinuação. Ela se virou para Maria. "E de onde a senhorita vem? Tem família por aqui?" Maria, que até então estava em silêncio, ergueu os olhos e com uma voz baixa, mas firme, disse: "Não, senhora, não tenho família por aqui." Dona Zulmira tentou extrair mais informações, mas Maria foi evasiva, respondendo apenas o estritamente necessário. A mulher saiu da fazenda com mais dúvidas do que respostas, mas com a certeza de que algo de estranho pairava sobre a nova moradora. A fofoca ganhou asas, e logo todos estavam convencidos de que Maria era uma mulher de vida, que tinha um passado sombrio e que Quinzinho, em sua solidão, havia sido enganado ou seduzido. Quinzinho não se importava. Ele havia encontrado um propósito, um motivo para sair da cama a cada manhã
que não fosse apenas a rotina vazia. João, o bebê, era um raio de sol em sua vida. O som do riso do menino, os pequenos movimentos de suas mãozinhas, o calor do seu corpo quando Quinzinho o pegava no colo, despertaram nele um amor que ele pensou que nunca mais sentiria. Ver Maria cuidar de João, a dedicação e o carinho, era um bálsamo para sua alma. Ele se via neles a fragilidade, a luta, a necessidade de um lugar para chamar de lar. E a Fazenda Esperança, que por tanto tempo foi o refúgio de sua dor, estava lentamente se tornando um refúgio para outros. Se você está sentindo o coração apertar com essa história de superação e as injustiças que Maria está vivendo, não se esqueça de deixar um like neste vídeo. Sua curtida é um carinho pra gente e nos mostra que estamos no caminho certo, contando histórias que tocam. E me diz aí nos comentários, você conseguiria viver nessa época com tantos julgamentos e dificuldades? Quero saber a sua opinião. Os meses se passaram e a Fazenda Esperança começou a florescer de um jeito diferente. João crescia, gordinho e risonho, aprendendo a engatinhar e a dizer suas primeiras sílabas, muitas delas direcionadas a Quinzinho, a quem ele parecia ver como uma figura paterna. Maria, embora ainda reticente sobre seu passado, havia se tornado uma presença indispensável na casa. Ela cozinhava, cuidava da horta, e seu trabalho era impecável, realizado com uma gratidão silenciosa que Quinzinho respeitava. Ele se pegava observando-a, notando a força em seus olhos, a resiliência em seu corpo magro e a ternura com que ela olhava para seu filho. O silêncio entre eles não era mais de estranhamento, mas de cumplicidade, de entendimento mútuo. Uma tarde, enquanto Quinzinho consertava uma cerca perto da mata, ele ouviu o latido frenético de Pompom. O cachorro raramente latia daquela forma, apenas quando sentia uma ameaça real. Quinzinho se armou com um pedaço de pau e foi verificar. Pompom estava na beira da estrada, latindo para uma carroça empoeirada que se aproximava lentamente, puxada por um cavalo cansado. Nela, 2 homens robustos e de aspecto sombrio estavam sentados. Um deles era grande, com uma cicatriz no rosto, e o outro, mais magro, tinha um olhar astuto. Não eram tropeiros comuns nem vizinhos. A forma como se moviam, a vestimenta surrada e o olhar frio que lançavam ao redor denunciavam uma intenção menos pacífica. Quinzinho sentiu um arrepio na espinha. Ele tinha visto tipos como aqueles antes, homens que trabalhavam para alguém que vinham cobrar algo ou buscar alguém. A carroça parou alguns metros à frente do portão da fazenda. O homem da cicatriz desceu primeiro, os olhos varrendo a propriedade com uma intensidade que gelou Quinzinho. Ele parecia procurar por algo ou por alguém. O outro homem, o mais magro, apontou para a casa. "Parece que o rastro termina aqui, Bigode", disse o homem magro com uma voz arrastada e um sorriso sinistro. "A tal Maria, a que fugiu com o pirralho. Acho que achamos ela." Quinzinho sentiu o sangue gelar em suas veias. O segredo de Maria, o mistério de sua fuga, estava prestes a ser revelado, e a ameaça real que ela parecia ter escapado estava agora à sua porta. Sua paz, a frágil estrutura de uma nova rotina, estava prestes a desmoronar, e com ela a segurança de Maria e João. Ele segurou o pedaço de pau com mais força, o coração batendo descompassado. Ele não sabia quem eram aqueles homens, nem o que queriam, mas sabia que não os deixaria entrar. A Fazenda Esperança, o lugar que ele havia reconstruído com tanto sofrimento, seria agora o palco de um novo conflito, uma batalha pela vida e pela liberdade. O ar ficou pesado, carregado de uma tensão que Quinzinho sentiu em cada fibra do seu corpo. As palavras do homem magro, "A tal Maria, a que fugiu com o pirralho, acho que achamos ela", ecoaram em sua mente, confirmando seus piores temores. Maria estava sendo caçada, e o perigo que ela tentava escapar estava agora à sua porta. O Pompom, sentindo a ameaça iminente, rosnava furiosamente, os pelos eriçados postando-se entre Quinzinho e os estranhos. Que vocês querem aqui?" Quinzinho perguntou, a voz baixa, mas firme, o pedaço de pau erguido, pronto para se defender. Ele se sentia pequeno diante dos 2 homens, mas a chama protetora que acendera dentro dele
era mais forte do que o medo. O homem da cicatriz no rosto, o tal Bigode, avançou alguns passos, um sorriso cínico nos lábios. Ora, fazendeiro, não se faça de desentendido. Viemos buscar o que é nosso. A moça Maria e o pivete. Eles pertencem ao coronel Eusébio. O nome Coronel Eusébio atingiu Quinzinho como um soco no estômago. Eusébio era um latifundiário cruel e poderoso da região, conhecido por sua tirania e por expandir suas terras à força ou por meios ainda mais obscuros. Ele era um homem temido, com ligações nas autoridades e nos bandidos locais, e ninguém ousava contrariá-lo. Maria não está aqui. Quinzinho mentiu, tentando ganhar tempo. Seu olhar se desviou rapidamente para a casa, onde Maria provavelmente já teria percebido a movimentação e estaria escondida com João. Ah, não está, é? O homem magro zombou, tirando um facão da cintura. A lâmina brilhou perigosamente sob a luz fraca do entardecer. A gente sabe que está. Fomos informados. Ela é uma fugitiva e o coronel não gosta que fujam das terras dele, e ainda mais levando o filho do patrão. A última frase caiu como uma bomba. Filho do patrão. Aquelas 3 palavras revelaram o cerne do mistério de Maria. O bebê João não era apenas seu filho, mas filho de Eusébio. Um filho ilegítimo, certamente, mas que representava para o coronel uma mancha em sua reputação, ou talvez uma ameaça futura à sua herança e poder. Eu vou perguntar de novo, fazendeiro, Bigode disse, a voz endurecida. Onde está a mulher? Se entregar ela e o moleque de boa, a gente vai embora e não toca num fio de cabelo seu. Se não, a Fazenda Esperança vai virar cinzas. A ameaça era real, brutal. Incêndio. Era uma tática comum dos capangas do coronel Eusébio para intimidar e destruir quem o desafiava. Quinzinho sentiu o cheiro de fumaça antes mesmo de o fogo ser aceso, uma antecipação terrível. Ele havia trabalhado anos para reerguer a fazenda, para honrar a memória de Rosa, para dar um sentido à sua própria existência. Vê-la em chamas seria a ruína final, a perda de tudo o que lhe restava. Eu não vou entregar ninguém, Quinzinho respondeu, sua voz firme, surpreendendo a si mesmo. Ele não sabia de onde vinha aquela coragem, talvez da memória de Rosa, ou do riso de João, ou da determinação de Maria. Bigode olhou para o companheiro e sorriu, um sorriso sem humor. Ele quer bancar o herói. Pois bem, comecem pelos paióis. Vamos dar um incentivo para o fazendeiro mudar de ideia. Os 2 capangas começaram a se mover em direção aos paióis, onde Quinzinho guardava as ferramentas, as sementes e parte da colheita. Quinzinho sabia que não tinha chance contra os 2, armados e perigosos, mas ele não podia deixá-los fazer isso. Com um grito de raiva e desespero, ele avançou contra Bigode, brandindo o pedaço de pau. O confronto foi rápido e brutal. Bigode, mais forte e experiente, desviou do golpe e o atingiu com um soco no rosto, fazendo Quinzinho cambalear. O outro capanga, o magro, aproveitou a distração para jogar um líquido inflamável nos paióis e, em seguida, jogou um fósforo aceso. Em questão de segundos, as chamas alaranjadas começaram a lamber as paredes de madeira, o cheiro de fumaça e madeira queimada preenchendo o ar. O coração de Quinzinho apertou-se em angústia ao ver a fazenda, seu lar, em chamas. Mas a visão da fumaça ascendente, ironicamente, o fez ver algo mais claro. Ele não estava lutando apenas por um punhado de madeira e bens, mas pela vida de Maria e João, pela justiça, pela chance de fazer o certo, de proteger os indefesos. Era a redenção que ele nem sabia que procurava. Bigode se preparava para dar outro soco, quando Quinzinho ouviu um grito agudo vindo da casa. Era Maria. Ela tinha visto o fogo. Segurando João nos braços, ela apareceu na varanda, os olhos arregalados de terror. "Pai, corre!" ela gritou, sua voz embargada pelo choro. Era a primeira vez que ela o chamava de pai, uma palavra que tocou Quinzinho em um nível mais profundo do que qualquer golpe. Aquela palavra, naquele momento de desespero, selou o destino deles. Ele não era apenas Quinzinho, era o protetor. Os capangas a viram. "Lá está ela, pega ela e o pivete!" Bigode ordenou e o homem magro correu em direção à casa.
Quinzinho, apesar da dor e da vertigem, reagiu com uma força que não sabia que possuía. Ele se jogou sobre Bigode, derrubando-o. Os dois rolaram no chão, trocando socos. Pompom, latindo e mordendo, se juntou à briga, atacando as pernas dos capangas. Quinzinho conseguiu pegar uma pedra no chão e acertou a cabeça de Bigode, que caiu desacordado. Enquanto isso, o homem magro já estava na varanda, tentando pegar Maria. Maria lutava com ele, protegendo João com o próprio corpo. Com uma agilidade surpreendente, ela conseguiu chutar a perna do capanga, que cambaleou. Ela se virou para Quinzinho, que se levantava, e gritou: "Eles mataram o meu irmão e me queriam forçar a casar com o coronel para ele pegar o filho dele. João é filho do coronel Eusébio, sim, mas eu nunca vou entregá-lo." A revelação veio em meio ao caos, um grito de dor e verdade. João era filho de Eusébio, mas Maria não era sua esposa, nem amante consentida. Ela era uma vítima, forçada, coagida, e o casamento era apenas um ardil para que o coronel pudesse se apossar da criança, talvez para legitimá-la de alguma forma e fortalecer seu poder, ou para simplesmente tê-la sob seu domínio. O irmão de Maria havia sido morto por tentar protegê-la. Aquela era a injustiça que a fazia fugir, o terror que a calava. O coronel Eusébio não era apenas um latifundiário, era um monstro. "Maria, leva o João e corre, pela mata. Vai para o lado do rio, tem uma canoa velha por lá, vou tentar alcançar vocês." Quinzinho gritou, já se recompondo e correndo para ajudar Maria. O homem magro, atordoado, viu Quinzinho se aproximar e sacou uma garrucha enferrujada. Ele apontou para Maria. "Não vai a lugar nenhum, sua vagabunda." Naquele instante crítico, Quinzinho não pensou. Ele se jogou na frente de Maria, recebendo o tiro no ombro. A dor foi excruciante, mas a adrenalina o impedia de cair. Ele cambaleou, mas não cedeu. Maria gritou de horror ao vê-lo ferido. "Corre, Maria!" Ele rosnou, a voz fraca, mas urgente. "Corre!" Maria, com João nos braços, viu a determinação nos olhos de Quinzinho. Ela sabia que tinha que ir. Com um último olhar de dor e gratidão, ela se virou e correu para a mata escura, desaparecendo na densa vegetação. O capanga magro, frustrado por ter errado o alvo e por Maria ter escapado, tentou atirar em Quinzinho novamente. Mas Pompom, com uma ferocidade surpreendente, pulou na perna do homem, fazendo-o gritar de dor e derrubar a arma. Quinzinho, com as últimas forças, pegou a garrucha do chão e, com a mira turva pela dor, atirou para cima, chamando a atenção. O tiro ecoou pela noite, um som que, no silêncio do campo, viajaria por quilômetros. O barulho do tiro e a fumaça do incêndio nos paióis logo atraíram a atenção dos poucos vizinhos mais próximos. Uma carroça com 2 homens, os irmãos Tavares, que viviam a algumas léguas dali, surgiu na estrada. Eles viram o fogo, a fumaça e os homens no chão. Bigode, que havia se recuperado do golpe na cabeça, viu os vizinhos se aproximando e percebeu que a situação havia se complicado. O capanga magro, mancando e sangrando, foi arrastado por Bigode para a carroça. "Essa ainda não acabou, fazendeiro. O coronel vai voltar e vai ser pior." Com a ameaça final, os 2 capangas fugiram na carroça, desaparecendo na escuridão da estrada. Os irmãos Tavares correram para Quinzinho, que estava pálido, a mão no ombro ferido, o sangue escorrendo entre os dedos. "Quinzinho, o que aconteceu aqui?" perguntou um deles, os olhos arregalados de espanto. "O coronel Eusébio mandou homens para levar a Maria e o filho dela." Quinzinho murmurou, a voz falha, desabando de joelhos. "Eles tocaram fogo nos paióis. Maria e o João estão na mata. Eu preciso ir atrás deles." Os vizinhos o ajudaram a se levantar. "Primeiro o senhor precisa de ajuda, Quinzinho. Esse ferimento é sério", disse o outro irmão, preocupado. Enquanto os vizinhos cuidavam do ferimento de Quinzinho, que era profundo, mas não letal, e tentavam controlar o incêndio nos paióis, a imagem de Maria correndo para a mata, com o pequeno João nos braços, assombrava Quinzinho. Ela estava lá fora, sozinha, fugindo novamente com um bebê, e ele estava ali, ferido, incapaz de segui-la imediatamente. A revelação de Maria, o assassinato do irmão, a tentativa de coação, tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça macabro. A fazenda Esperança estava em chamas, ele estava ferido, e a mulher e o filho que ele havia se comprometido a proteger
estavam novamente em perigo. O dia seguinte amanheceu com a paisagem cinzenta de fumaça e destruição. Os paióis da Fazenda Esperança eram apenas escombros fumegantes. Quinzinho, com o ombro enfaixado e dolorido, sentia um vazio angustiante. Maria e João não haviam retornado. Ele enviou os vizinhos para procurar, mas a mata era vasta e impiedosa. A injustiça era esmagadora. Maria, vítima de um homem poderoso e cruel, forçada a fugir com seu bebê, agora estava novamente à mercê da natureza e da perseguição. Quinzinho havia feito tudo o que podia, mas o futuro, tanto para ele quanto para Maria e João, era mais incerto do que nunca. A verdade havia sido exposta, o monstro Eusébio revelado, mas a justiça ainda estava longe de ser feita. Se você também acredita que Maria e João merecem um final feliz e que o coronel Eusébio deve pagar pelos seus crimes, deixe um comentário com a hashtag #JustiçaPorMaria. Sua voz importa. O sol nasceu no dia seguinte, mas a Fazenda Esperança estava envolta em um luto cinzento. A fumaça ainda subia dos escombros dos paióis, um cheiro acre de destruição que pairava no ar. Quinzinho sentia o corpo moído pela dor do ferimento e pela angústia da perda. Maria e João haviam desaparecido na imensidão da mata, e a cada hora que passava, a esperança de encontrá-los diminuía. Os vizinhos, solidários, ajudaram a apagar os últimos focos de incêndio e a socorrer Quinzinho, mas ninguém tinha notícias da mãe e do bebê. A luta, que ele pensou ter vencido na noite anterior, parecia ter sido em vão. Nos dias que se seguiram, Quinzinho mal conseguia comer ou dormir. Seu ombro latejava, mas era a dor no coração que mais o consumia. Ele enviava os poucos homens disponíveis na região para procurar, mas a mata era um labirinto impiedoso, e a possibilidade de Maria ter sido capturada pelos capangas do coronel Eusébio, ou pior, de ter sido vítima da própria natureza selvagem, o atormentava. A casa, que por um breve período havia sido preenchida com o riso de um bebê e a presença silenciosa de uma mulher, voltou a ser um eco vazio, uma câmara de lembranças amargas. Ele se viu novamente no fundo do poço, mas desta vez a dor era ainda mais aguda, pois ele havia provado um vislumbre de redenção, de propósito, e aquilo lhe fora arrancado brutalmente. Os dias se transformaram em semanas. Quinzinho se recuperava lentamente do ferimento físico, mas a ferida em sua alma permanecia aberta. Ele começou a reconstrução dos paióis com a ajuda dos vizinhos, um trabalho árduo e silencioso. Cada prego martelado, cada tábua levantada, era um ato de teimosia contra o destino, uma promessa silenciosa de que não seria completamente esmagado. Mas a ausência de Maria e João era uma sombra constante, até que, numa tarde ensolarada, cerca de um mês após o ataque, o pompom começou a latir freneticamente em direção à estrada de terra. Quinzinho, que estava trabalhando na reconstrução de uma cerca, levantou a cabeça. Seu coração disparou. Uma figura pequena e hesitante apareceu na curva da estrada, caminhando lentamente em direção à fazenda. Era Maria. Em seus braços, um João um pouco mais magro, mas visivelmente vivo e seguro. Quinzinho largou as ferramentas e correu, o ferimento no ombro quase esquecido. Maria, ao vê-lo, soltou um soluço de alívio, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela estava exausta, os trapos ainda mais sujos e rasgados, mas havia uma força renovada em seu olhar. Ela havia conseguido. "Maria!" Quinzinho exclamou, alcançando-a e abraçando-a com cuidado. "Graças a Deus, vocês estão bem." Maria desabou em seus braços, chorando e rindo ao mesmo tempo. "Conseguimos, pai. Conseguimos. Andei por dias me escondendo, comendo o que encontrava, até que achei um vilarejo pequeno, bem distante, onde fui acolhida. Mas eu precisava voltar. Sabia que você estaria aqui." Ela contou que havia encontrado uma pequena comunidade quilombola, escondida nas profundezas da mata, onde foi acolhida e alimentada. Lá, ela ouviu histórias dos capangas de Eusébio rondando a região e esperou o momento certo para voltar. Aquela comunidade, acostumada a viver na clandestinidade e a se proteger dos abusos de grandes fazendeiros, havia lhe ensinado sobre as trilhas da mata
e como sobreviver. E ali, ela havia decidido que não fugiria mais. Ela voltaria para a Fazenda Esperança, para Quinzinho, para o único lar seguro que conheceu. A volta de Maria e João foi um bálsamo para Quinzinho. A casa voltou a ter vida, a ter os sons da infância e da ternura. O riso de João, agora mais forte e frequente, enchia os cômodos, e a presença de Maria era como um fio de luz que ia desfazendo a escuridão dos anos de luto. Quinzinho sentia uma alegria que há muito tempo não experimentava. Uma alegria tingida de gratidão e de um novo propósito. Mas a ameaça do coronel Eusébio ainda pairava no ar. Quinzinho sabia que ele não desistiria facilmente. Ele precisava de um plano, de uma estratégia para proteger Maria e João de uma vez por todas. Ele pensou em fugir, mas a Fazenda Esperança era sua vida, seu legado. Ele não podia simplesmente abandonar tudo. Foi então que Quinzinho decidiu que a única forma de garantir a paz seria enfrentando Eusébio. Ele buscou os vizinhos mais respeitados, aqueles que também haviam sofrido nas mãos do coronel, e contou a história de Maria, do assassinato do irmão, da tentativa de forçar o casamento para se apossar de João. As palavras de Maria, cheias de dor e verdade, mobilizaram a pequena comunidade. A revelação de que Eusébio era capaz de tamanha crueldade, de usar a força para coagir e roubar vidas, fez com que as pessoas, antes amedrontadas, começassem a se unir. Um velho vaqueiro que havia testemunhado atos semelhantes de Eusébio no passado, mas nunca tivera coragem de se levantar, decidiu falar. "Chega de tirania", ele disse, seus olhos marejados de raiva e determinação. "Não podemos mais deixar ele fazer o que quer." Quinzinho e os vizinhos reuniram as provas que puderam, depoimentos, relatos e até algumas evidências de terras roubadas. Eles sabiam que enfrentar Eusébio não seria fácil, pois ele tinha conexões com o delegado da pequena cidade. Mas Quinzinho havia encontrado um propósito maior do que a própria vida: a proteção da sua nova família, a busca pela justiça para Maria. Com a ajuda dos irmãos Tavares e de outros fazendeiros corajosos, Quinzinho viajou para a capital do estado, a uma distância considerável, onde esperava encontrar autoridades que não estivessem sob a influência de Eusébio. Eles levaram a história de Maria, a prova do ataque aos paióis, o depoimento dos vizinhos e as denúncias de outros crimes do coronel. A coragem de Maria, que o acompanhou mesmo com medo, e a firmeza de Quinzinho, que contava cada detalhe com a paixão de um pai defendendo seu filho, tocaram um jovem promotor público, recém-chegado do Rio de Janeiro, com ideais de justiça e aversão à corrupção. O promotor, chocado com a brutalidade e o poder do coronel Eusébio, prometeu investigar. Ele enviou agentes disfarçados para a região, colheu mais depoimentos e, finalmente, com um mandado de prisão em mãos, prendeu Eusébio. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora pela região, causando alívio e incredulidade. O coronel Eusébio, o intocável, estava preso. A justiça, para a surpresa de muitos, havia chegado. A Fazenda Esperança floresceu novamente. Os paióis foram reconstruídos, maiores e mais fortes, com a ajuda de todos. Maria, agora livre do medo, desabrochou. Seus olhos, antes cheios de apreensão, brilhavam com uma nova luz. Ela e Quinzinho trabalharam lado a lado, plantando, colhendo, cuidando do gado. A casa se encheu de risos, de cheiro de comida fresca, de música que Maria cantarolava enquanto trabalhava. João, o pequeno João, crescia rápido, chamando Quinzinho de papai e Maria de mamãe. Quinzinho, que havia enterrado suas esperanças de ter filhos, encontrou em João o filho que o destino lhe havia roubado. E em Maria, ele encontrou não uma substituta para Rosa, mas uma nova companheira de vida, uma parceira forte e resiliente, com quem ele podia compartilhar a vida, as alegrias e as dores. O amor não era mais o mesmo de antes, mas era um amor maduro, construído na cumplicidade, no respeito e na superação. Era um amor de família, forjado na adversidade. A vida na fazenda, embora ainda simples, estava restaurada. A injustiça havia sido corrigida, e o futuro, antes incerto, agora parecia promissor. O simbolismo de renovação estava em toda parte, nos novos brotos de café,
nos bezerros recém-nascidos, na casa que, apesar das cicatrizes, estava mais forte do que nunca. Quinzinho se tornou um homem diferente, mais leve, mais feliz. A solidão que o corroía por anos havia sido dissipada pelo amor, pela família e pela coragem que ele encontrou para lutar pelo que era certo. Se você chegou até aqui, se emocionou com a jornada de Quinzinho, Maria e João, com a superação da dor e a busca pela justiça, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar contando histórias que tocam o coração e nos lembram da força do espírito humano. Se ainda não se inscreveu no canal, clique no botão vermelho para fazer parte da nossa comunidade e não perder nenhuma das nossas próximas histórias. E se você conhece alguém que precisa de uma dose de esperança e coragem, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar essas lições de vida. E para você, mulher forte e guerreira que nos acompanha, que já viveu tanto e sabe o valor de cada batalha, de cada recomeço, saiba que sua força é a inspiração para histórias como a de Maria. Que você continue a encontrar a esperança nos momentos mais difíceis e a lutar pelo que acredita. Quinzinho, sentado na varanda ao lado de Maria, observava João brincar no terreiro com Pompom, um menino livre e feliz sob o sol forte de Minas Gerais. A Fazenda Esperança, seu legado e seu refúgio, não era mais apenas um lembrete de perdas, mas um testemunho de recomeços. Ela havia se transformado em um símbolo da resiliência, da capacidade do ser humano de encontrar a luz mesmo nas mais profundas trevas. A vida, em sua sabedoria, havia lhe tirado muito, mas também lhe havia dado a chance de reescrever sua própria história. De um homem quebrado a um patriarca de uma família que ele escolheu, não por sangue, mas por amor e por justiça. E naquele silêncio da tarde, Quinzinho sabia que, embora a dor de Rosa jamais desapareceria completamente, ela havia dado lugar a uma nova melodia, uma canção de esperança que finalmente ecoava nos corações de todos que viviam na Fazenda Esperança. A jornada estava completa e um novo e belo capítulo se abria.